Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Vamos cantar aqui nosso louvor predileto e já vamos para a palavra, a leitura e a palavra, né? Você vai escutar comigo o nosso louvor mais sublime do que os céus. Eu gosto desse louvor porque é a palavra de Deus, né? Está dentro de mim. Glória a Deus. Hoje, irmão, nós estamos pregando no livro de Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 19. Viu? A mesma quantidade de versículo de ontem, né? Do dia de ontem. Glória. Glória a Deus. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anunciar a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele justificado todo aquele que crê. Mais sublime do que os céus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra, irmãos. A paz do Senhor, povo de Deus. Deus cuida de nós, povo abençoado. Convido você para estar de casa, para participar da palavra. Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 19, viu? Glória a Deus. Jesus, ele é bom, ele está em nossas vidas. Glória a Deus.
1.451 anos antes da era cristã. Era esse evento que aconteceu. E para nós hoje, são 3.477 anos, né? Para nós, nossa era. 3.477 anos se passaram desse dia do evento. Primícias. Será que quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e possuíres e habitares nela? Esse é o versículo 1. Versículo 2. Então tirarás das primícias de todos os frutos da terra que colheres da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, e as porás em um cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar ali o seu nome, né? Já foi falado dessas pregações nos livros anteriores do Pentateuco. Aqui é uma repetição, é um testemunho do passado, do que já tinha sido feito. Inclusive, Êxodo, Número, fala sempre dessas mesmas coisas que Deuteronômio agora falou, né? Está falando, né? O melhor das primícias da colheita. Não há especificação quanto à quantidade que tinha que oferecer. Trazia-se para o tabernáculo e logo levava-se ao templo, né? Deus quer a primeira parte, viu? A tua primeira adoração do dia, o teu primeiro tempo, antes de qualquer missão, é para o homem dar para ele a primícia do dia, da vida também, da atenção, do amor, né? Da obediência, da prática da palavra, da oração. Enquanto a gente luta o dia inteiro parecendo escravos na terra, e lá no final, no começo da noite, cansados, chegamos na casa de Deus para oferecer o sacrifício, né? Depois que deixou a primícia para trás, né? Glória a Deus! E agora vamos falar dos dízimos e das ofertas também. Você, que é dizimista da casa do teu pastor, onde o teu pastor congrega, eu não estou te chamando alguém para vir trazer dízimo aqui, não. Aqui eu não cobro dízimo de alguém, eu estou pregando a palavra, aqui não é, né? Quando pela mão de Deus for oficializado aqui, é outra coisa, mas não vou estar aqui trabalhando para receber dízimo de alguém. Eu estou aqui pregando o evangelho para a salvação de todo aquele que crê, né? Aqui é um lugar, é uma sala, né? Mas aonde na igreja que você está, não seja fiel na premissa do teu trabalho, no fruto da tua mão, viu? Obedeça a palavra e dizima na casa. Sejam os magos do Oriente. Eles vieram do Oriente, tocados pela estrela, guiados pela estrela. E a Bíblia diz que quando eles acharam o menino, entrando eles na casa, o que diz? Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha, esses religiosos, praticantes do passado, Deus não manifestou para Jerusalém, para a igreja, não. Manifestou lá no Oriente para os magos, né? Eles vieram através de uma estrela, até acharam, foram os primeiros adoradores. E os primeiros ofertantes que dizimaram Jesus, que eles viram ali a necessidade de Jesus no deserto, né? Também, talvez a tua igreja ainda no deserto não seja mão de vaca, mão fechada para Deus, porque Ele é que nos conceda para nós os benefícios, as bênçãos e o pão de cada dia. Não deixe a casa dele perecer por conversa fiada de incrédulo, não, né? Seja
de fé, viu? Abençoe. Não seja lesado por ninguém, mas respeite a parte de Deus, viu? Da obra do Senhor. Não aceite engano no lugar da verdade, mas seja fiel em tudo que Deus colocar em tua mão. Amém? Porque Jesus foi fiel e não retrocedeu. E com a sua vida, salvou para salvar nós. Além disso, esses produtos alimentícios pertenciam agora aos sacerdotes, que era um tipo de Cristo. Tudo isso significa que o lugar, o sacerdote, o adorador e o caráter da sua adoração, tudo prefigurava o Calvário. O grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, a salvação pela graça e a gratidão e a santidade que são os frutos da graça, 4. Versículo 4. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E o pastor receberá da tua mão dízimo e oferta e colocará na salva e levará para o banco, para a conta da sua igreja, e vai gastar naquilo que for necessário para a obra do Senhor. Amém? O altar era o altar de bronze, que era um tipo de calvário. Diz-nos que toda adoração tem que ter seu fundamento na cruz de Cristo. Dali, Paulo diz: pregamos a Cristo crucificado. Vamos lá no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Glória a Deus, aleluia. Já estou aqui no capítulo 1. Agora só vou achar o versículo, viu? Paulo deixou aqui algo especial para nós. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Glória a Deus, aleluia. 5, versículo 5. Então falarás e dirás perante o Senhor teu Deus: meu pai foi um arameu, a ponto de perecer, o qual desceu ao Egito e peregrinou lá com poucos homens. Ali cresceu em gente grande, forte e numerosa. A referência é ao Jacó, o pai das 12 tribos, Está falando aqui de Jacó. Foi lá para o arameu. O Labão, pobre, só com a roupa do corpo. Trabalhou 7 anos para receber uma esposa e recebeu a que era da vontade da lei do seu Labão. Depois trabalha mais 7 anos para receber a outra, a que era do sentimento dele. E era realmente a vontade de Deus. Está falando aqui, referindo a pessoa de Jacó. É o pai das 12 tribos, de Israel. Versículo 6. E os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e puseram sobre nós uma dura servidão. 7. E clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e ouviu o Senhor a nossa voz, e viu a nossa aflição, e o nosso trabalho e a nossa opressão. Deus ouve a oração dos opressores, dos que estão oprimidos, dos que são oprimidos pelos opressores, Glória a Deus. Isso é a palavra, 8. E o Senhor nos tirou
do Egito com mão forte e com braço estendido. Testemunho, viu? E com grande espanto, e com sinais e com milagres. Está contando aqui, falando na palavra. Versículo 9. E nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra que flui leite e mel. Amém? 10. E agora eis que eu trouxe as primícias dos frutos da terra que me deste. Ó Senhor, o Senhor. Então as deixarás perante o Senhor, teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor, teu Deus. O adorador confessa aqui que a graça o levou a esta boa terra, prometida a seus pais, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E que a mesma graça encheu a sua taça até transbordar. A abundância da qual o cesto das primícias era a evidência. 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tiver dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti, para todo mundo se alegrar. O adorador, como se descreve aqui, tinha que vir com gozo, trazendo seu cesto de primícias ao lugar das oferta do holocausto e expiação, escolhido por Deus. O cesto atestava que Deus era o autor de toda a alegria do adorador. Era um regozijo diante de Deus, no deleite pelo que ele tinha dado, mas devido ao fato de que tinha que trazê-lo para o altar. Isto nos declara que todas as bênçãos fluem ao crente como resultado do que fez Jesus na cruz. E nisso somente, e nem de outro lado. 12. Quando tiveres acabado de dizimar todos os dízimos da tua colheita, no terceiro ano, o ano do dízimo, darás também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, e comereis em vossas vilas e vos saciareis. O ano em que todos dízimos vão aos sacerdotes e ao santuário. Número 18, 24. Vamos lá, voltar lá atrás. Glória a Deus. Número 18, 24, né? Glória a Deus. Santo é Deus. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferece ao Senhor em oferta alçada tenha dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: não, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis, né? Eles eram os cuidadores da obra do templo. 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: eu tirei as coisas consagradas da minha casa, e também os dei ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me ordenastes. Não transpassarei os teus mandamentos, nem me esqueci deles. Amém? 14. Não comi delas no meu luto, nem delas nada tirei. Quando
imundo, nem delas dei aos mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo o que me mandastes. Não é uma jactação alta, justificada. É sim uma confissão solene de atenção às responsabilidades que poderia ter sido discutidas, e se refere ao de guardar cada mandamento, mas sim de ter completado fielmente tudo o que se requeriu da lei quanto aos dízimos, né? 15. Olha, desde a morada da tua santidade, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como jurastes a nossos pais, terra que flui leite e mel. Requece, né? Aqui a bênção, certamente se dará abundantemente a bênção, né? 16. O Senhor teu Deus te manda hoje que cumpras estes estatutos e direitos. Cuida, pois, de pô-los em prática, como todo o teu coração, né? Com todo o teu coração e com toda a tua alma, né? 17. Ao Senhor declaraste hoje para que Ele te seja por Deus e para andar nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus direitos, para ouvir a sua voz. 18. E o Senhor te declarou hoje para que lhe sejas o seu povo peculiar, como Ele te tem dito, e para que guardes todos os seus mandamentos. Amém? 19. E para te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para a fama e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como Ele tem dito, né? Moisés concluiu o seu discurso com uma admiração solene ao povo de guardar e observar as leis e mandamentos que o Senhor, por meio dele, lhes tinha entregue, lhes fazendo recordar que eles tinham entrado em concerto com Deus e tinham jurado obedecer a tudo o que ele lhes tinha imposto, assim como ele, por sua parte, lhe tinha jurado ser o seu benfeitor, o qual cumpriria todas as suas bondosas promessas e lhes exaltaria muito acima de todas as nações da terra. Na verdade, não foi possível para Israel guardar adequadamente estas leis e mandamentos. Entretanto, devia tentar e fazer isso de todo o seu coração, porque os seus fracassos, né? O sistema sacrificial foi provido como expiação do pecado, o que era um tipo da cruz. Sobre esta base, Deus lhes abençoaria enormemente. Entretanto, se eles descuidassem das suas leis e mandamentos, o que infelizmente fizeram, o julgamento viria sobre eles, e desgraçadamente foi o que ocorreu.
Se nós, cristãos da igreja moderna, não guardar os mandamentos do Senhor Jesus, é o que irá acontecer com nós, a igreja, com a igreja no dia do juízo, no dia de Deus, né? Assim como Moisés e seu povo, Israel, está sendo ordenado por Deus a guardar todos os mandamentos, estatutos e direitos e juízos, que são os juízos, né? Nós também, por Jesus Cristo, o que ele fez na cruz, somos devedores, né? A permanecer neste evangelho, guardando todos os mandamentos que o Senhor Jesus nos ensinou, nos ordenou. Se não guardarmos, seremos cobrados lá no grande dia do juízo e não entraremos no céu. Pagaremos o preço eternamente do castigo, né? Essa é a realidade para todos, para toda a igreja e para todos que servem a igreja, né? É sério, né? Renunciar à prostituição, à fornicação, à divisão, à avareza, à mentira, ao engano, à violência, ao mal. E seguir olhando para a cruz. Jesus e a cruz. Né? Perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros e amando-nos uns aos outros. Essa é a realidade. É o que a Bíblia nos ensina, né? Porque Deus irá cobrar. Ele continua falando agora. Pela igreja, pelo pregador, pelo pastor. Para alguém obedecer. Né? Porque Jesus disse: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Santo Evangelho segundo a escreveu São João, capítulo 15, versículo 10. É preciso guardar os mandamentos do Senhor para permanecer no seu amor. Assim como ele guardava os mandamentos de Deus, permaneceria no amor de Deus. Estava permanecendo no amor de Deus. E permanece no amor de Deus, sim. Glória a Deus, aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora e para todos sempre, assim seja, amém e amém. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Povo de Deus, Deus abençoa. Glória a Deus, aleluia.